Informativo ACCS. Produção: Elisângela Stringini e Karine Luza. Apresentação: Karine Luza. Olá, produtor! Começa a partir de agora mais uma edição do Informativo ACCS, o programa da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. A suinocultura de Santa Catarina em destaque para você, produtor. Atualidade, eventos, notícias, novidades. Informativo ACCS. E novamente, nós estamos aqui nesse Informativo ACCS para falar de suinocultura. Uma atividade que não é remunerada, uma atividade que está deixando os produtores extremamente desanimados e desesperados também. Hoje a gente vai conversar com o presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, Valdomiro Ferreira Júnior, que vai falar com a gente sobre esta crise e esta variação no valor. Crise essa que é da suinocultura, uma atividade que não tem mais condições de continuar assim, da forma como está sendo lidada. A partir de agora a gente traz mais informações sobre essa situação a você, produtor catarinense. E para iniciar o nosso informativo, Valdomiro Ferreira Júnior, presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos. Valdomiro, os produtores aqui catarinenses estão passando por uma situação lamentável. Os preços voltaram a cair, o mercado não está aceitando animais por preços que realmente deveriam ser comercializados, os insumos são insuficientes e os preços são elevados demais. Qual é a sua visão e a visão da APCS sobre isso e sobre essa variação do valor atual da carne suína? Lembrando que a gente já está no mês de setembro e até agora o produtor não teve um mês de lucro na atividade em 2012. Em nome da Associação Paulista, queria saudá-los, os suinocultores e catarinenses, inclusive os membros da cadeia produtiva. Como você muito bem disse, realmente o setor de suínos passa por um momento de extrema dificuldade. Se nós olharmos um comparativo da evolução dos preços mínimos e máximos nos últimos anos, nós vamos ter uma surpresa bastante traumática. Se nós pegarmos o ano de 2009, nós vamos ver uma variação entre o preço mínimo e o preço máximo do suíno, variou em torno de 26,37%. Já no ano de 2010, a variação foi de 44,57%. Em 2011, a variação já foi para 48,41%. E em 2012, apenas no período de janeiro a agosto, a variação entre o preço mínimo e o preço máximo foi de 75,88%. É um absurdo, é uma falta de planejamento que isso compromete o fluxo de caixa de qualquer produtor. Então, se nós observarmos, nos últimos 3 anos e meio, essa evolução vem crescendo e todo o mercado que tem uma diferença entre o preço mínimo e o preço máximo, nessas proporções, desequilibra qualquer atividade que precisa ter uma estabilidade para fazer um planejamento. E a suinocultura leva de presente um outro agrave, a questão dos insumos. Como pode o custo de produção ser mais elevado do que o rendimento para a produção de suínos, proteína animal, Ferreira? Qualquer economista ou qualquer economia que busca uma estabilidade, a suinocultura vai ao contrário. Essa distorção nos preços de mínimo e máximo de venda comprovam isso. E o pior de tudo, que o maior ingrediente que compõe o nosso custo de produção também tem uma variação totalmente distorcida. Se nós pegarmos o preço mínimo do milho, que foi em 2010, e o preço máximo atingido até agora, ultrapassa 93% entre o preço mínimo e máximo. Ou seja, enquanto nós temos uma distorção no preço de venda,
nós também temos uma distorção desfavorável no custo de produção. Um mercado que oscila nesses patamares, não há qualquer possibilidade de sobrevivência. E quando a gente fala em oscilação de preço, é porque o mercado é especulativo. Alguém está ganhando com essa crise. E qual seria o papel do governo? O papel do governo, através da Conab, é regular o mercado. E, infelizmente, o governo, por incapacidade, não consegue, através das suas instituições, regular esse mercado. Por quê? Porque está priorizando as exportações para fazer balança comercial, em detrimento do sofrimento de quem está produzindo a matéria-prima, que é a produção de carnes. Então, se não mudar esse modelo, talvez os suinocultores terão dificuldade de continuar na sua atividade. Obrigada por enquanto ao presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, Valdomiro Ferreira Júnior, pela entrevista aqui no Informativa CCS. Daqui a pouco a gente volta a conversar, produtor, sobre como está neste momento o mercado paulista. Você sabe que o mercado de São Paulo antecipa o que acontece aqui em Santa Catarina e muitas vezes. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações. Estamos de volta com um Informativa CCS e nesta semana tratando de um assunto que é lamentável. Essa crise da suinocultura, o desespero dos produtores, a falta de controle, a falta de planejamento nessa atividade e a falta de esforço por parte de quem realmente deveria se importar em garantir a produção de alimentos no Brasil, para a população brasileira. E a gente está conversando com o presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, Valdomiro Ferreira Júnior. Ferreira, e quando a gente fala no mercado de São Paulo, os produtores catarinenses sempre ficam atentos, porque normalmente o mercado paulista é quem dita o que vai acontecer aqui em Santa Catarina, principalmente quando se refere à Bolsa de Suínos. Hoje, como está o produtor paulista? Ele sofre a mesma situação do catarinense? Como você vê essa crise e será que os nossos produtores vão suportar isso? Hoje o suinocultor paulista está vendendo o seu suíno a R$ 2,77 o quilo, condições bolsa, posto frigorífico com 21 dias de prazo. E seu custo de produção hoje, comparando, é de R$ 3,80. Portanto, hoje o produtor paulista, provavelmente a mesma situação do produtor catarinense, está perdendo R$ 1 por quilo produzido. Se um animal vai para o abate em torno de 90 a 100 quilos de peso vivo, o produtor está perdendo em torno de 90 a 100 reais por cabeça abatida. Não há a mínima possibilidade desse cenário continuar. Se isso continuar por algumas semanas, provavelmente o setor vai naufragar numa situação de desespero social e econômico. E é importante dizer que nós produzimos proteína animal para uma população que tem necessidade, principalmente, de ter uma energia e um produto proteico para sobrevivência e para melhoria da sua saúde. Obrigada, Valdomiro Ferreira Júnior, pela entrevista aqui no Informativa CCS. Nós vamos acompanhar agora o Minuto Ambiental. Olá, amigo suinocultor! No programa passado, o pesquisador Paulo Armando de Oliveira, da Embrapa Suínos e Aves, explicou que tipo de água o suíno gosta de beber. Hoje, o Paulo está de volta e vai continuar falando sobre água. Na verdade, o Paulo Armando vai fazer um alerta muito importante. Para servir direito os suínos, é preciso cuidar da água que existe na propriedade. Primeiro, nós temos que cuidar nas fontes para que não ocorra entrada de resíduos, impureza, sujeira, cercar essa fonte. Depois, cuidar na rede de distribuição dessa água dentro da propriedade, evitando o aquecimento pelo sol e evitar os canos expostos ao sol dentro das edificações. Então está dado o recado.
Preservar e produzir é possível. Realização: Comitê Regional da Suinocultura, Sindicarne, a CCS e Embrapa Suínos e Aves. Mercado Agropecuário. Cotações de suínos preço base: Aurora, Perdigão, Pamplona, Sadia pagam R$ 2,40, Seara Alimentos R$ 2,30. Este valor mais a bonificação de carcaça. O suinocultor não integrado da região oeste, do extremo oeste do sul do estado recebe R$ 2,50 pelo quilo. Milho e farelo de soja posto propriedade. Na região oeste, milho cotado a R$ 34,65 a saca de 60 quilos. Farelo de soja, R$ 1,50 o quilo. No extremo oeste, milho cotado a R$ 33,00 a saca de 60 quilos, farelo de soja, R$ 1,33 o quilo. Na região sul, milho cotado a R$ 35,80 a saca de 60 quilos, farelo de soja, R$ 1,40 o quilo. Apresentamos o mercado agropecuário com cotação de quinta-feira. Produtor, nós vamos ficando por aqui. A gente espera que na próxima semana a gente possa trazer boas notícias a você, produtor catarinense. Um grande abraço e até lá.